Pessoal, vamos a mais um vídeo de arquivologia, desta vez para falar sobre os métodos de arquivamento. Como é um pouco extenso, eu dividi em várias partes. Os métodos de arquivamento, né? Existe o método alfabético, que é por nome, né? O próprio nome já induz a isso. O segundo método, que é o geográfico, que você vai fazer por procedência ou local. O terceiro, que é o numérico, né, por número. E o quarto, que é o ideográfico, que é por assunto, né? Vamos aqui neste vídeo falar sobre o método alfabético, as regras de alfabetização. Então, método alfabético, as regras de alfabetização. Vamos à primeira regra. Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Então, vamos aqui a um exemplo. Vamos supor que eu tenha, para colocar em ordem alfabética, vários nomes e um deles é Marcos Pereira Araújo. Então, como diz aí, o que primeiro você vai considerar? O último sobrenome, o que é Araújo. Então, isso aqui vai ficar Araújo, né, vírgula, Marcos Pereira. E aqui tem outros nomes que eu já pus na ordem como é para ser. No segundo, que seria Lucas Tavares Carvalho, peguei o último sobrenome, coloquei primeiro e depois, vírgula, Lucas Tavares. Marise Santiago Ferreira, Ferreira, vírgula, Marise Santiago. Luiz dos Santos Vasconcelos, então Vasconcelos, vírgula, Luiz dos Santos. Então, a regra é o quê? Nos nomes simples, assim, que não tem nenhuma as exceções, né? Então, a regra geral é colocar o último sobrenome, vírgula, e o resto, e o nome e o prenome. Então, Marcos Pereira Araújo, então vira Araújo, vírgula, Marcos Pereira. Lucas Tavares Carvalho, Carvalho, vírgula, Lucas Tavares. Marise Santiago Ferreira, vira Ferreira, vírgula, Marise Santiago. E Luiz dos Santos Vasconcelos virou Vasconcelos, vírgula, Luiz dos Santos. Agora nós temos o quê? Uma segunda regra. Sobrenomes compostos de substantivo e adjetivo ou ligados por hífen não devem ser separados. Então, vamos aqui a um exemplo. Cláudia Bom Tempo. Então, Bom Tempo envolve aí um adjetivo e um substantivo. Tempo é substantivo e o bom é adjetivo. Então, a gente não pode separar isso aí. Então, como é que vai ficar? Bom Tempo, vírgula, Cláudia. Mesma coisa é com esses outros aqui. Humberto de Alencar Castelo Branco. Castelo é um substantivo e branco é um adjetivo. Juvenal Silva Monte Verde. Além de ser um substantivo e um adjetivo, também é ligado por hífen. Alberto Santos Dumont, também ligado por hífen. Bernardo Alves Vilas Boas, então substantivo e adjetivo. Então tem que o substantivo não pode separar do adjetivo e os que é ligado por hífen também não. Agora tem os sobrenomes iniciados com as palavras santo, são e santa. Segue a mesma regra, ou seja, se eu tenho Pedro Henrique Santa Cruz, o Santa Cruz vai para o início. Então, fica Santa Cruz, vírgula, Pedro Henrique. E com outros aqui, ó, João Barbosa, Santo Expedito. O Santo Expedito vai para frente. Bernardo Oliveira, São Tiago. Então, o São Tiago fica na frente. Então, tem várias regras para fazer, colocar em ordem alfabética, né? As iniciais abreviativas de prenomes, quando da ordenação, devem preceder os nomes que iniciam com a mesma letra. Então, vamos dar um exemplo aqui. Tinha várias pessoas, né, com Pereira, mas um deles era o M. Ponto. Então, você não sabe quem é esse M. Ponto. Pode ser Moisés, pode ser Maria, pode ser Mauro. Então, o M com o pontinho, ele tem que ser o primeiro. Aí depois, como todos são Pereira,
né? E depois vem quê? Depois do M ponto, o Marcelo, aí depois de Marcelo vem Maria, porque M-A-R-C, M-A-R-I. E o Mauro, que é o último. Então, se tiver vários nomes com o mesmo sobrenome aí, e o primeiro tiver um abreviado, for abreviado, né, M ponto, G ponto, e todo mundo começasse com G, o G ponto é o primeiro. Artigos e preposições não devem ser considerados. Então, vamos ver aqui. Moisés Souza dos Anjos. Então, a preposição ali dos, da, ele não leva em consideração, não leva em consideração o último nome. Né? Moisés Souza dos Anjos, Severino Pereira da Costa, Edson Pereira dos Santos, Fabiano Oliveira da Silva. O do e o da, os artigos, aqui não tem o caso do artigo, mas as preposições ficam no mesmo lugar lá, não vai junto com, não vai começar com dois anjos, não. Começar só com anjos. No caso de sobrenomes estrangeiros, esta partícula que acompanha o nome pode ou não ser considerada, mas o mais comum é considerá-la quando esta iniciar com letra maiúscula. Então, vamos ver aqui vários exemplos. Leonardo da Vinci. O da Vinci dá o D, começa com letra maiúscula, então você vai colocar na frente. Da Vinci, vírgula, Leonardo. Fábio Del Piero, sei lá como é que pronuncia. Então, Del Piero vem na frente e depois o Fábio. John McCallum, também da mesma coisa. O Paul O'Brien. Vicente Van Gogh. O Van Gogh, o V, essa partículazinha aí, tem a letra maiúscula. Então, o Van Gogh vem antes, vírgula, o Vansan, o Vicente aí. Michael von Richthofen. Então, o V, que é a partícula von, vai iniciar na regra aí da alfabetação. Sobrenomes de parentesco como filho, júnior, neto e sobrinho devem vir para o início acompanhados do sobrenome anterior. Então, tem o Marcos Pereira Araújo Filho. Eu não vou levar só o filho, vou levar Araújo Filho. Então, vai começar com Araújo Filho, vírgula, Marcos Pereira. E outros casos aí, como o Carvalho Júnior, então, Lucas Tavares Carvalho Júnior. Carvalho Júnior vai para frente e continua, vírgula, Lucas Tavares. Maria Souza Ferreira Neto. Então, mesma coisa. Ferreira Neto vem para frente e vírgula Maria Souza. Luiz dos Santos Vasconcelos Sobrinho. Então, Vasconcelos Sobrinho vem. E essas letras que eu sempre botei em azul no início é para mostrar que eles estão em ordem alfabética por essas letras iniciais. Títulos que acompanham os nomes não devem ser considerados. Devem ser colocados no final ou entre parênteses. Então, vamos ver um caso aqui. Presidente José Silva dos Alves. Então, esse presidente não vai ser levado em consideração, ele vai ficar no final, entre parênteses. O que é que vai vir no início? O Alves, né? Porque a preposição dos também não vai ser levada em consideração. Então, Alves, vírgula, José Silva, dos, aí entre parênteses, presidente. O presidente fica no final, entre parênteses, colocado entre parênteses. Mesma coisa, ministro Lucas Moreira Barbosa. Vai o quê? O ministro vai ficar lá no final, o Barbosa vai primeiro e o Lucas e o Moreira depois. General Juvenal de Souza Campos, mesma coisa. Professora Maria Aparecida Rodrigues. Rodrigues é o último, então vai ficar no início, vírgula, Maria Aparecida. E o professor aqui o nome que vem, o título que vem, né, acompanhado, vai ficar no final, entre parênteses. No caso de nomes estrangeiros, a organização será feita pelo último sobrenome, com exceção dos nomes orientais e de países de língua espanhola, que têm regras específicas. Então, nesse caso aqui, Luiz Vaz de Camões, o último sobrenome fica no início
e pronto. Bill Clinton, Isaac Newton, William Shakespeare. No caso de nomes de espanhóis ou de qualquer país de língua espanhola, a ordenação deverá ser feita pelo penúltimo sobrenome. E, para tanto, os dois últimos sobrenomes deverão ser transpostos para o início. Então, eu tenho Pablo Bolaños Fuentes. Então, o que é que eu vou pegar? Os dois últimos sobrenomes e trazer para frente. Então, vai ficar Bolaños Fuentes Pablo. E mesma coisa aqui, Juan Gutiérrez Salazar, Román Sánchez Garcia. Então, eu pego os dois últimos e transporto para o início. Nomes orientais, chineses, japoneses, coreanos ou árabes, por exemplo, deverão ser organizados da mesma forma como eles se apresentam, sem qualquer alteração. Então, Ao Jazi, Kim Il-sung, Lau Kim-chong, Mao Tse-tung. A explicação para isso é porque eles já estão organizados lá pela certidão lá do nascimento dele. O Mao Tse-tung quer dizer que o Mao é a origem, a família dele, né? O principal é o Mao. E não o nome dele, o nome dele não é o Mao, é Tse. Então, eles já são registrados dessa maneira. Na organização de nomes de instituições, os nomes são mantidos da mesma forma como se apresentam, levando-se o artigo do início para o final, entre parênteses. Quando não há artigo no início, não deve ser feita qualquer alteração. Então, vamos aqui. A Associação Brasilense de Arquivologia. Deixa lá como está. O Boticário. O O foi para o final, entre parênteses. Fundação Getúlio Vargas, continua do mesmo jeito. O Globo. O O foi para o final. E The Times, que o D é o artigo em inglês, também foi para o final. Então, no caso de não haver artigo, continua do mesmo jeito. Se tiver o artigo vai para o final, entre parênteses. Nos nomes de eventos, o numeral do início deve ser colocado no final, entre parênteses. A ordenação, neste caso, se dará pelo nome do evento e não pelo numeral. Então, segundo Congresso de Medicina. Então, vai ficar Congresso de Medicina e o segundo no final. Encontro de arquivistas, quarto, né? Quarto encontro de arquivistas, o quarto foi lá para o final. E o 18º Seminário de Jornalistas, o 18º também foi para o final. Caso ali o segundo, mostrando que o segundo foi para o final. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem. Se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas, sugestões e até o próximo vídeo.